passando para vocês. Então vamos lá. Então até agora a gente já viu. Deixa eu ver aqui se está gravando direitinho. A gente já viu a parte inicial, né, da modelagem de banco de dados, que são os modelos conceituais. Então, na prática, a gente está saindo de um problema real e a gente vai fazer lá a modelagem conceitual, que é uma representação intermediária entre o problema real e o problema que você vai desenvolver a solução, tá certo? E aí a gente viu lá como fazer a modelagem em R, que é uma forma bem abstrata de fazer a representação conceitual do nosso banco. A gente precisa dessa representação porque a partir de agora a gente vai partir para uma segunda representação que é mais próxima da linguagem de programação SQL que a gente está acostumado, né? Linguagem de expressar, na verdade, declarações sobre o modelo relacional. Então, na prática, a partir do modelo conceitual, né, o pessoal que vai fazer a parte de modelagem de sistema, lá, chegar até o código, vai seguir fazendo os seus modelos, caso de uso, diagrama de atividade, diagrama de classe, e a pessoa lá, ou as pessoas que forem fazer a modelagem do banco, vão seguir a partir do modelo ER ou do modelo UML, gerando assim as primeiras relações do modelo relacional para depois fazer a normalização e, ao final, a gente conseguir expressar isso dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, a abordagem relacional, na verdade, é a forma como um sistema de gerenciamento de banco de dados entende a informação que você quer ou armazenar ou manipular, né? E aí, a gente está falando de uma modelagem em nível lógico. É um nível abaixo do nível conceitual. Ele já tem uma expressão que vai ser formal e tem operações que a gente vai conseguir manipular esses dados. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos relacionais. Na verdade, a gente vai falar, sobre os elementos do modelo relacional e como a gente vai expressar isso para chegar lá na sua instância de banco. Então, na prática, o modelo conceitual é para a gente entender o problema, depois a gente vai traduzir para o modelo nível lógico, que vai ser feito para ser implementado em um sistema de gerenciamento de banco de dados, e aí é transparente para a gente, mas o sistema de gerenciamento de banco de dados é o cara que vai lidar com com o armazenamento, com a manipulação e com todo tipo de operação com dado a nível físico. Então, o modelo relacional, ele é feito de relações e você tem as chaves estrangeiras que vão estruturar a informação um pouco mais, de uma forma um pouco mais complexa. Isso é, eu vou criar relações e eu vou permitir, através de chaves estrangeiras, relacionar as instâncias ou as tuplas que uma relação vai ter. Então, é como se eu falasse, se eu tenho duas entidades, né, que têm um relacionamento de um para muitos, provavelmente, quando a gente fizer o modelo do banco de dados relacional, eu vou ter duas relações, aonde uma das duas, ou as duas, vão apresentar chaves estrangeiras que, conceitualmente falando, serão os relacionamentos. Então, uma relação vai ser composta de atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras. E toda relação apresenta um conjunto de tuplas, né, que são as instâncias, ou os dados que a gente vai representar de acordo com a estrutura daquela relação. Então, antes da gente complicar a formalidade do modelo relacional, vamos tentar entender o conceito e a nomenclatura que a gente vai utilizar. Então, imagine que esse desenho aí, né,
é uma tabelinha dentro do seu banco. Na prática, se a gente for olhar o modelo conceitual disso, a gente tem lá uma entidade empregado, que tem um código de empregado, tem um nome, tem um código de departamento e tem a categoria funcional, né? Então, isso daqui seria uma entidade. Esses atributos aqui, ó, código, nome e categoria funcional, seriam representados lá no modelo ER. E esse código departamento aqui, ele surgiu a partir de um relacionamento que a entidade empregado vai ter com o departamento. Então, ele surge durante o projeto lógico para representar o relacionamento entre empregado e departamento num modelo relacional. Aí a gente chama isso aqui de chave estrangeira. É uma chave que representa a instância em outra relação que está relacionada com a instância atual. Então, é como se eu falasse que o empregado 5 está relacionado com o departamento D1. O empregado 2 está relacionado com o departamento D2. E o empregado 1 também está relacionado com o departamento D1. Né? E aí, como é que a gente chama essas coisas? No modelo relacional, né, essa estrutura aqui que tem um nome e um conjunto de atributos, a gente vai chamar de tabela ou relação. O nome da relação está aqui, ou o nome da tabela. Eu tenho as tuplas daquela relação, que nada mais é do que as instâncias dos atributos, né? Então, cada carinha que está numa linha aqui representa uma tupla do modelo relacional, uma instância que representa um empregado. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 empregados na relação empregados. Eu tenho um atributo que tem nome de atributo nome, né? Outro atributo que tem como nome código de empregado e assim vai, né? Atributo código departamento, atributo categoria funcional. Então, a gente vai chamar o código empregado de coluna, né? Ou de atributo código empregado. Todo atributo tem um nome e valores de acordo com a sua representação no modelo relacional, de acordo com o seu domínio. Então, para a gente começar a falar do modelo relacional, a gente tem que começar a falar da nomenclatura que pode ser utilizada. Do ponto de vista... Espera aí que eu me perdi aqui. Pronto. Do ponto de vista profissional, você vai ouvir muito pessoal falando de tabela, de linha, de coluna, de campo, de valor de campo, né? E a gente aqui vai tratar isso, na verdade, como uma relação, uma tupla e um valor de atributo. Mas por que a gente vai usar essa nomenclatura aqui? Porque o objetivo da gente não é só aprender a escrever SQL. Senão a gente pegava lá uma revistinha de internet e aprendia, né? É a gente tentar entender também como essas coisas funcionam por trás do sistema de gerenciamento do banco de dados, para que a gente possa expressar a melhor consulta possível, a consulta mais rápida, uma consulta que evite muita junção, né? E também porque aí a gente consegue entender os mecanismos de otimização que o sistema de banco de dados tem por trás. Então, é essa anotação que a gente vai utilizar. E agora a gente vai começar já a caracterizar os elementos que uma relação apresenta. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito claro para vocês é que se eu tenho uma relação, né, e eu tenho uma porção de tupla, então vamos voltar um pouquinho aqui. Relação empregado, que eu tenho várias tuplas aqui, ó, várias linhas nessa tabela, né? Eu não consigo garantir nenhum tipo de ordenação,
quando você faz a sua consulta lá na frente, você não vai considerar que nenhum dado da sua tabela ou da sua relação está ordenado de alguma forma. Você até pode ordenar durante a consulta, mas você nunca vai assumir que existe uma ordem nos dados da sua relação. Bom, seguindo em frente, a gente tem os atributos de uma relação. Na prática, a gente quer que os atributos sejam sempre atômicos e monovalorados. Mas a gente sabe que dentro do modelo conceitual ER, é possível expressar atributo multivalorado e atributo composto. Então, em algum momento, quando a gente for fazer a tradução, a gente vai ter que transformar o valor, né, do atributo do modelo ER em atômico e monovalorado. E aí, como é que funcionam as coisas, né? Geralmente você tem um negócio chamado de sistema de gerenciamento de banco de dados. Ele é o cara que vai entender toda a matemática por trás do modelo relacional que você vai expressar lá com as suas relações, atributos, chaves. E aí, você vai poder manipular uma relação usando os valores dos atributos, né, e pegando tuplas, alterando tuplas, fazendo junção de tuplas e coisas do gênero. Então, na prática, é como se eu falasse que eu vou ter lá uma caixa mágica, um programinha, que é o sistema de gerenciamento de banco de dados. Ele vai ter várias instâncias de banco. Aí você vai ter uma forma de acessar uma determinada instância. Essa instância você vai poder realizar consultas. E aí essas consultas é como se você escrevesse em uma formalização matemática ou no inglês estruturado para manipular as informações de acordo com o seu modelo relacional. Isso é, quando você expressar o seu modelo relacional para o seu sistema de gerenciamento de banco de dados, ele vai transformar isso em uma porção de índice, ponteiro, registros num disco. Só que esses elementos que o sistema de gerenciamento de banco de dados cria na parte física para poder representar o seu banco, eles não são transparentes para a gente não consegue visualizá-los. O máximo que a gente consegue é, por exemplo, criar índices. O que seria criar um índice? Um índice é uma forma de você selecionar uma coluna para acelerar a forma em que você vai varrê-la. Então, você vai criar uma estrutura auxiliar dentro do sistema de gerenciamento de banco de dados que vai garantir que, se você fizer uma consulta manipulando o valor desse índice, vai ser mais rápido do que se o campo ou o atributo, né, não tivesse os índices. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de chave. E aí tem que ter um pouquinho de cuidado, porque agora que começa a mistureba na cabeça do pessoal. Chave é uma representação do modelo relacional. Chave não é algo que aparece no modelo conceitual. Isso é, o modelo ER não tem chave. O modelo ER tem identificadores. Um identificador vai ser composto de atributos e de relações, como a gente viu, que uma entidade pode ser fraca. Ela pode ser identificada pelo seu atributo e por uma relação com outra entidade, né? Então, tomem cuidado com isso, né? Os identificadores de uma entidade vão ser transformados em chaves. E aí, eles provavelmente vão ser transformados em uma chave primária
ou em uma chave estrangeira. Bom, então a gente vai olhar três tipos de chaves. A chave primária, né, que vai identificar unicamente uma tupla. A chave primária, eu falei estrangeira, mas é alternativa, né? Os identificadores podem ser transformados em chave primária ou chave alternativa. A chave alternativa é uma opção para identificar unicamente a tupla sem utilizar a chave primária. E a chave estrangeira, que é uma referência para outra relação, para você identificar a instância que está associada, como a gente viu lá no exemplo do empregado e do departamento, né? O empregado tinha um código empregado, que era a sua chave primária, e tinha uma chave estrangeira, que era o código do departamento. Então, definição de chave primária. Uma chave primária é um atributo ou uma combinação de atributos cujos valores distinguem uma tupla das demais dentro de uma relação. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a chave primária não é apenas uma coluna. A chave primária é um conjunto de colunas. Ou a chave primária é uma combinação de atributos do seu modelo relacional. Então, olhem aqui. Relação dependente, atributo, código empregado, número do dependente, nome, tipo e data de nascimento. Esses são os atributos da minha relação. E aí a gente consegue ver que um dependente é identificado pelo seu código de empregado e número de dependente. O que significa? Significa que tem um atributo da entidade dependente que pertence à chave primária e um atributo da entidade dependente, um atributo da relação dependente que pertence à chave primária e um atributo da relação dependente que pertence à chave primária e também é uma chave estrangeira. Logo, se a gente for olhar para o modelo ER, a gente vai descobrir que a relação, a entidade dependente que gerou essa relação dependente, ela é uma entidade fraca. Ela é identificada pelo relacionamento com o empregado e o atributo número dependente. Então, aqui, ó, a minha chave primária tem o empregado 1 e o número dependente 1. O empregado 1 e o número do dependente 2. Opa, eu tenho o mesmo empregado com dois dependentes. Mas eu sei que, combinando esses dois valores aqui, eu consigo identificar unicamente essa tupla de nome João. Assim como, combinando os dois valores E1 e 2, eu consigo identificar a tupla Maria, de nome Maria. E assim vai. E aí toma um cuidado para não exagerar e errar. Então, toda vez que a gente fala de chave primária, a gente tem que contextualizar que a chave primária é mínima, porque senão você está colocando informação que não é necessária na chave primária. Então, se eu tivesse selecionado esses três campos, né, como chave primária, observa que nada me garante que colocar João aqui vai diferenciar a tupla 1 da tupla 2. Na verdade, o que me garante que vai diferenciar é a combinação de E1 com o valor 1. Isso significa que a chave primária só precisa desses dois atributos para ser identificada. E esse cara aqui não pertence à chave primária. Então, se você selecionou isso, significa que você errou na modelagem ER do seu banco.
Chave estrangeira, definição. Um atributo ou combinação de atributos cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma relação. Então, a chave estrangeira é a forma como a gente vai implementar os relacionamentos do modelo conceitual. E aí toma um cuidado só com duas coisas. Quando a gente está falando de relacionamento aqui, a gente está falando tanto do relacionamento entre duas entidades, né? Aquele losango que aparece entre os dois quadradinhos, quanto nos relacionamentos de generalização. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, né, quando a gente for falar da forma como se escreve o modelo relacional, os relacionamentos de generalização vão ser traduzidos tem três formas de você traduzi-los, né? Mas o mais comum é você criar duas relações e a entidade filha receber a chave estrangeira, que é o identificador da entidade pai. Se você não entendeu, fica tranquilo que daqui a pouquinho a gente vai ter um exemplo sobre isso. Então, vamos lá, vamos voltar para aquele exemplo inicial, né? Departamento é uma entidade que foi traduzida na relação débito. O departamento tinha um código como atributo identificador e um nome como atributo normal. A gente traduziu para a relação débito e colocou código departamento como chave primária e colocou um atributo nome departamento dentro da nossa relação departamento. Da mesma forma, no meu modelo conceitual, eu tinha um empregado, que era uma entidade que tinha o código como identificador e os atributos nome, código departamento, nome, categoria funcional e o SIC aqui, né? SIC aqui é o CPF. Quando a gente foi traduzir a entidade empregado para a relação empregado, a gente viu que tinha um relacionamento de empregado para departamento. Então, um departamento tinha vários empregados. Logo, para eu traduzir a minha relação empregado, primeiro eu coloco todos os atributos, né? Código, nome, categoria funcional e SIC. Escolho lá qual é o meu atributo identificador, se não for uma entidade fraca. Então, aqui ele não era uma entidade fraca. Coloquei como chave primária o código empregado. E depois eu decido traduzir esse relacionamento. O relacionamento entre departamento e empregado é um para muitos de departamento para empregado. Logo, eu coloco a chave estrangeira em empregado, representando que todo empregado tem um departamento. E aí é importante notar, nesse caso, que o nosso modelo tem que ser coerente. Então, o SGBD vai estar a todo momento tentando gerar a nossa coerência a partir do que a gente expressa. Se eu tenho um D1 aqui, que é um valor dentro da chave estrangeira, ele tem que aparecer na tabela departamento em alguma tupla. É claro que eu posso ter alguma tupla em departamento que não apareça aqui, ó. Aí isso vai significar que todo departamento tem 0 ou vários empregados. Se todo departamento tivesse pelo menos um empregado, então toda a linha de departamento deveria ter pelo menos uma chave estrangeira associada. Então, aqui dá para ver que um departamento pode não ter empregados. Só que todo empregado tem um departamento e pelo menos um departamento. E aí é importante a gente destacar isso para que vocês vejam a importância, né, da representação da multiplicidade, da cardinalidade dentro do seu modelo conceitual. Se é mínimo 0, se é mínimo 1. Isso é importante porque na hora de projetar
o modelo relacional, isso vai influenciar na forma como você vai decidir a utilização de chaves estrangeiras e a criação de relações. É claro que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também nas próximas aulas. Então, tá aí, né? Empresário.código departamento é uma chave estrangeira em relação à relação departamento. Então, a gente começa a falar agora das regras que são importantes para o SGBD, que daqui a pouco a gente vai chamar de restrição de integridade. Então, a gente quer a integridade dos dados, a gente quer garantir que não vai ter nenhuma incoerência nessa tabela aqui, ó. Então, a tabela empregado não pode ter, por exemplo, um código de empregado vazio. Assim como, se tem um código de departamento aqui, ele tem que existir no departamento. Então, o valor da chave estrangeira sempre vai aparecer como chave primária referenciada da relação. Isso significa que quando a gente for escrever um modelo relacional que representa a relação lá de empregado, a gente vai deixar explícito, vai escrever que a chave estrangeira tal referencia a chave primária da relação, que no caso é departamento. Se você colocar um valor nessa relação, uma tupla nessa relação, o sistema de gerenciamento de banco de dados não vai permitir que a chave estrangeira não tenha uma tupla referenciada. Vai dar erro se você tentar incluir, né, um D4 naquela tabela de empregados, porque D4 não existe na tabela departamento. A mesma coisa é para alteração. Se você tentar alterar a chave estrangeira, o novo valor da chave estrangeira tem que aparecer como chave primária de alguma tupla da tabela que está sendo referenciada. Se você tentar alterar para um valor que não exista, a sua consulta, né, a sua operação não vai ser realizada, porque o sistema de gerenciamento de banco de dados vai estar tentando garantir a integridade dos dados, a coerência dos dados. Quando você remove uma tupla de uma relação, aí você vai ter que ver direitinho qual é a tupla, né? Se você remove um departamento, aí você vai ter que configurar o seu sistema de gerenciamento de banco de dados para decidir o que vai acontecer, tá certo? Mas, em geral, se você remove uma linha de departamento, o SGBD não deixa você remover se ele tiver empregados associados. Mas existem duas outras soluções para isso, né? A segunda solução, desculpa, existe mais uma solução para isso. A segunda solução é a gente definir a cascata lá, quando a gente for expressar isso no SGBD. Então, se você remover um departamento e a chave estrangeira para ele tiver uma restrição de cascata, você vai apagar todos os funcionários que foram associados àquele departamento. Se você não colocou, o sistema de gerenciamento de banco de dados não vai permitir que você remova uma tupla que tenha chaves estrangeiras apontadas para ela. Bom, e aí, se a gente tem chave estrangeira para relações, a gente tem uma chave estrangeira que pode apontar para a própria relação. A gente viu no modelo conceitual que isso é chamado de relacionamento reflexivo. Então, o relacionamento reflexivo, né, lá no modelo conceitual, é aquele relacionamento em que a entidade empregado tem um relacionamento com ela mesma. E aí a gente já conversou sobre isso. Um relacionamento reflexivo não é entre a mesma instância, não é um empregado que tem um relacionamento com ele mesmo. É duas instâncias de empregado que se relacionam. Então, nesse caso aqui, é como se a gente tivesse lá uma entidade empregado que tinha como atributo identificador um código, um nome e um relacionamento reflexivo em que
um dos papéis era o gerente, o outro papel era o empregado. Então, aqui, ó, na hora que eu vou mapear de um para o outro, eu coloquei que o papel empregado tem como chave primária o código de empregado e como chave estrangeira o código do gerente do empregado. Isso significa que um empregado pode ou não, observem que esse campo aqui é opcional, ter um gerente. Empregado 5, né, é uma tupla da relação empregado que não tem um gerente. Já o empregado 2 é uma tupla da relação empregado que tem o empregado 5 como gerente, assim como o empregado 3. E o empregado 1 tem como gerente o empregado 2. Então, isso serve para a gente representar o quê? Um relacionamento reflexivo. E aí depois a gente viu que o empregado tinha um relacionamento com o departamento que gerou a chave estrangeira código departamento. Então vamos lá. Eu tenho 3 chaves aqui. Chave primária de empregado, chave estrangeira de departamento em empregado, e aqui a chave estrangeira de empregado em empregado. E aí, cabe a gente falar um pouquinho sobre a chave alternativa. E vocês têm que tomar muito cuidado com chave alternativa, porque confunde. Pode acontecer do seu modelo apresentar chaves alternativas. Quando você fala que uma chave é alternativa, é que você fala que tem mais de uma forma de você representar a chave primária. Você escolheu uma das duas ou uma das três e o resto vira chave alternativa. Quando a gente estiver falando lá de SQL, que é a linguagem que a gente vai literalmente implementar, né, o banco de dados, vamos falar assim, a gente vai falar que as chaves alternativas vão ter a restrição de integridade unique key. São chaves únicas, elas só têm valores únicos para cada tupla. Elas não podem repetir. Vamos a um exemplo. Imagina lá que na nossa tabela, lá, relação empregado, tinha atributo identificador código empregado, nome como atributo, categoria funcional e o famoso CPF. E aí, quando eu estava fazendo a modelagem conceitual, eu podia escolher tanto o SIC quanto o código de empregado como atributo identificador. A minha escolha foi código de empregado. Logo, quando eu fizer a projeção para o modelo relacional, o projeto lógico para o modelo relacional, a minha decisão vai ser colocar o código empregado como chave primária. E o SIC vai ser uma chave alternativa. Nenhum valor de SIC vai repetir nas tuplas. Ele é único, assim como nenhum valor de código de empregado vai repetir nas tuplas. E aí agora a gente começa a falar um pouquinho sobre o domínio do atributo. Observem que eu estou seguindo uma ordem para explicar as coisas para vocês, que também pode ser seguida na hora de fazer o projeto lógico. Não adianta você sair decidindo o domínio do seu atributo logo no começo do seu projeto lógico, porque isso só vai te confundir. Então, a gente sempre sugere que vocês vão fazendo, né, que você vá fazendo o seu projeto lógico, gerando as relações, colocando os atributos, e aí, lá no fim, vocês decidem quais são os domínios. Até porque o domínio do atributo sobrecarrega um pouco a notação, então dá um pouquinho de trabalho de escrever. É importante? É, mas você tem que saber o momento de definir qual é o domínio do seu atributo. Então, o domínio de um atributo é o conjunto de valores que ele pode apresentar. Então, o domínio de um atributo pode assumir um valor vazio, né, que vocês já estão acostumados por causa da programação, que é o null. Né? Tomem cuidado com o valor null,
porque quando a gente for fazer as operações de manipulação, o null atrapalha. Ele vai confundir algumas operações de álgebra relacional. Então, o valor especial null faz com que os atributos não sejam obrigatórios, né? Então, quando você permite que tenha um valor null, você está dizendo que eu posso inserir uma tupla dentro daquela relação e não é obrigado a preencher o valor daquele atributo. Então, esse atributo vai ser chamado de opcional. Coisas importantes. Chave primária tem que ser composta de atributos obrigatórios. Então, eu não posso ter valor nulo na chave primária. Demais chaves podem conter atributos opcionais. Só toma cuidado para não colocar que um atributo que pertence a um conjunto de chaves estrangeiras é opcional. Se é uma chave estrangeira, ele referencia uma chave primária. Então, se a chave primária é composta de 2 atributos, a chave estrangeira não vai ter dos atributos como opcional. Ela vai ter os 2 ao mesmo tempo. E aí a gente chega à famosa restrição de integridade. A pergunta é, todo mundo acompanhando até agora? Estou tentando falar devagar. Vocês estão muito quietinhos. Está tranquilo até agora de entender o modelo relacional? Beleza. Obrigado pela resposta de vocês. Bom saber que vocês estão presentes. Então vamos continuar. Observa que a gente está representando, né, agora aqui, todos os elementos que a gente vai ter que usar. E aí, a gente tem que saber o nome do mecanismo que vai garantir que o meu banco funcione, né? Então, quando a gente fala que um banco lá tem que garantir que os dados estejam corretos e coesos, a gente está falando que ele apresenta uma porção de restrição que vai fazer com que esses dados não se percam. Então, é como se eu falasse o seguinte, na prática, dentro do meu sistema de gerenciamento de banco de dados, tudo que eu estou escrevendo lá como modelo relacional vai ser traduzido para elementos que vão sofrer restrições de integridade. Então, eu tenho uma chave primária, dentro do SGBD, ela tem uma restrição, ela tem um conjunto de restrições que ela tem que atender. Né? Se eu tenho uma chave estrangeira, ela também tem um conjunto de restrições que a chave estrangeira pode atender. E aí vocês vão ver que a gente consegue expressar lá na nossa linguagem algumas restrições que a gente pode querer que apareçam no nosso modelo relacional, né? Uma delas a gente já viu aqui, voltando rapidamente, que é a da chave alternativa, né? Então, se eu expresso que esse cara aqui é único, ele vai virar uma chave alternativa. E aí o sistema de gerenciamento de banco de dados vai criar uma restrição de integridade para não permitir que você insira uma tupla nessa relação que tenha o mesmo SIC. Então, se você fizer uma inserção em empregado com o mesmo SIC do empregado 1, vai dar erro. Ele não vai deixar que isso aconteça. Assim como para a chave primária, né? Se a sua chave primária for composta e você tentar colocar apenas um valor dos atributos da chave primária, ele também vai dar erro, dizendo que a chave primária não pode ter atributo opcional. Então, as restrições de integridade vão ser as regras de consistência que o próprio SGBD vai ter, mas que a gente vai expressar a partir do modelo relacional. É claro que quando você expressa que um conjunto de colunas é chave primária, ele já vai garantir as regras de
integridade para que você não possa fazer um atributo opcional dentro da chave primária. Então, quais são os tipos de integridade que a gente tem, né? Integridade de domínio, integridade de vazio, integridade de chave, integridade referencial. Bom, integridade de domínio, eu acho que já fica muito claro que é você tem que respeitar o domínio que foi especificado para aquele atributo, para aquela coluna, né? Se eu tenho número inteiro, eu não posso querer colocar um atributo que seja um caractere, né? Ou um texto. Integridade de vazio é se você vai permitir ou não que existam valores null em uma chave. Integridade de chave, a gente já falou, né? Se for uma chave primária, não posso ter atributos opcionais. Se for uma chave estrangeira, essa chave tem que ter um valor que apareça na relação que está sendo referenciada. E a integridade referencial está relacionada a garantir que, se eu tenho uma chave estrangeira de uma relação para outra, esse valor tem que aparecer na relação, na relação que está sendo referenciada, e os valores dela têm que aparecer na chave que referencia essa relação. Beleza. E aí vamos tomar um pouquinho de cuidado para a gente não confundir restrição de integridade com restrição semântica, aquela famosa regra de negócio. Apesar da gente conseguir expressar uns negócios bem estranhos no banco de dados, que em alguns casos conseguiriam respeitar essas restrições semânticas, não é a responsabilidade do banco garantir regra de negócio. É no domínio, é no código que representa o domínio que a gente vai garantir regra de negócio. Regra de negócio são restrições do problema que a gente está resolvendo que têm que ser garantidas pelo seu sistema. Exemplo, um empregado do departamento denominado finanças não pode ter a categoria funcional engenheiro. Regra de negócio é algo inquestionável, é uma regra que você vai ter que atender, só que isso não diz nada com relação à integridade do banco. Isso significa que essas regras que aparecem assim têm que ser garantidas por quem está codificando o sistema. Outra regra de negócio, um empregado não pode ter um salário maior que o seu superior imediato, né? Então, isso daqui é uma semântica do problema. Ah, Duarte, mas eu consigo fazer isso no banco? Você consegue. Mas aí, né, tem toda a questão filosófica por trás de que a regra de negócio tem que ser garantida de uma forma que fique claro para quem está desenvolvendo que ela existe. Se você embute isso no banco, talvez o seu desenvolvedor nem saiba que ela vai aparecer, ou não saiba em que momento ela tem que ser contemplada. Beleza, eu acho que está todo mundo acompanhando, né? Se alguém se perder, por favor, fale, tá? Eu estou seguindo aqui. Estou tentando ver se vocês estão acompanhando. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre a especificação do banco de dados relacional. Então, na prática, agora eu vou começar a formalizar para vocês o que a gente vai guardar dentro do banco. É como se a gente falasse assim, como é que eu escrevo um modelo relacional de forma que o banco vai entender? Então, a gente tem algumas definições a seguir, e, na verdade, agora é como se a gente estivesse falando da semântica e da sintaxe que a gente vai utilizar para escrever um modelo relacional. Então, agora a gente vai aprender como escrever as relações, como representar os seus atributos e algumas regras de restrição de integridade. Na prática, é como se eu falasse que essa especificação funcional aqui
é o que eu vou dar para o sistema de gerenciamento de banco de dados instanciar. Então, vamos lá. Uma aplicação que roda um sistema de gerenciamento de banco de dados, por exemplo, MySQL, ela vai ter por trás uma especificação de banco de dados, que é a especificação das instâncias do banco. Então, vou falar um pouco mais grosseiramente. Eu tenho uma cópia do banco, que é uma instância do banco. Essa instância do banco tem uma especificação guardada dentro do SGBD. Se eu tiver outra cópia do mesmo banco com outro nome, a gente chama de outra instância do mesmo banco, ou melhor, a outra instância da mesma especificação relacional do banco, tá certo? Dentro do mesmo sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, eu estou dizendo que você pode ter dois bancos em uma aplicação com os mesmos, com a mesma estrutura de dados que são totalmente distintos. Eu posso colocar valores de atributos e de tuplas totalmente distintos ali. E aí o sistema de gerenciamento de banco de dados vai guardar, né, todas essas informações aqui para cada instância que ele estiver executando. Então vamos lá. A gente já falou muito sobre quais são os elementos, agora a gente vai começar a representar essa sintaxe para a gente começar a brincar de modelo relacional. Então observa, empregado é o nome da relação, toda relação fica entre parênteses, cuidado com isso. Se vocês botarem chave, tem outro significado para o modelo relacional. Abriu parênteses, estou começando a especificar a minha relação empregado. Está aqui como emp para ficar mais fácil de escrever, porque senão fica muito grande. A entidade empregado tem um atributo código, que eu coloquei como código empregado, um atributo nome, uma categoria funcional e um SIC. Aí eu fui lá, peguei a entidade, escrevi aqui. Depois eu peguei, sim, eu pulei código de departamento de propósito. A minha entidade departamento, escrevi um atributo código departamento e nome. Depois eu comecei a colocar os atributos identificadores. Então, eu vi que o atributo identificador da entidade empregado é o código. Coloquei ele como chave primária. Olhei para o departamento, o atributo identificador do departamento é o código. Coloquei ele como chave primária. Então, vocês já sabem que a chave primária vai ser o conjunto de atributos sublinhados dentro da relação. Se eu tivesse código nome sublinhado, a chave primária seria a composição dos dois valores para identificar unicamente uma tupla. Terminei isso, vou começar a trabalhar com as chaves estrangeiras. Eu sei que tem um relacionamento um para muitos, né? De departamento para empregado. Um departamento tem vários empregados. E aí eu vou colocar o código do departamento como chave estrangeira em empregado. Por que eu vou colocar como chave estrangeira? Porque eu vou identificar unicamente em cada linha de empregado qual é o seu departamento. E aí, como a gente já viu, a gente faz isso pegando a chave primária de departamento, colocando como chave estrangeira e representando a referência. Tem que escrever isso aqui, ó. Código departamento é o nome do campo em empregado, referencia departamento. Por acaso, como esse cara tem o mesmo nome que esse cara, eu não preciso repetir aqui. Se fosse CD, por exemplo, a chave estrangeira, eu teria que colocar CD, referencia, departamento, abre parêntese, código departamento, fecha parêntese, dizendo que esse atributo CD referencia o atributo código departamento de departamento. Beleza até aí, pessoal?
Então, vocês vão ver que isso é 90% do trabalho do modelo relacional. Vocês vão ter muito trabalho escrevendo essas coisas, né? Então, a gente tem que ser prático e rigoroso nesse tipo de representação para não errar a bobeira que é a sintaxe, tá certo? Beleza. Então, tá lá no slide, né? Sublinha chave primária. Tem que especificar a chave estrangeira. Tem que dizer se o atributo referencia qual é a relação e, como está repetido aqui, está igualzinho, eu não preciso dizer qual é o atributo. Se estivesse diferente, eu teria que representar. Se você não colocar isso, você só expressou as entidades do seu modelo conceitual. E aí a gente chega na representação do domínio. Então, observa, né? Empregado tem chave primária código empregado, que tem como domínio um conjunto de valores inteiros. Nome, que tem como domínio um conjunto de valores varchar de 100 dígitos. Código de apartamento inteiro, categoria funcional varchar e o SIC char de 15 dígitos. Eu não vou me preocupar muito em explicar o que é o varchar, o que é o char agora. Considerem que é um conjunto de caracteres de 20 dígitos, tanto para um quanto para o outro. A gente está mais interessado em dizer que a forma como a gente expressa um atributo é colocando o seu nome, 2 pontos, domínio. O domínio é a última coisa que a gente coloca no modelo relacional, tá bom? Por quê, gente? Porque fica muito poluído. Então, se você tem lá 10 entidades, cada uma com 2 relacionamentos, você vai colocar muita coisa assim para escrever. E aí você tem que ficar copiando e colando, varchar, char. Então, geralmente, a gente faz o projeto lógico inteiro, depois a gente coloca o domínio dos atributos. É um macete para ajudar vocês a não perder muito tempo fazendo um modelo relacional. E aí agora a gente começa a falar da formalidade do que é uma relação. Por que a gente precisa falar dessa formalidade? Porque a gente precisa entender como o sistema de gerenciamento de banco de dados lida com as relações e suas instâncias, porque quando a gente for fazer consulta de manipulação, vai ser assim que a gente vai entender a forma como tem que escrever isso em SQL. Se você não entende o modelo relacional por trás, pode ser que você escreva uma consulta que não seja tão eficiente. Ah, Duarte, mas eu já sei que o SGBD tem um mecanismo de otimização de consultas. É claro que ele tem. É um mecanismo de otimização de consultas que funciona muito bem. Mas ele não é perfeito. Então, é muito melhor que a gente não perca tempo fazendo uma consulta que pode ser muito custosa para o teu SGBD. E aí, é claro que a gente tem que entender as coisas por trás também para, quero criar um índice, quero criar alguma forma de otimização no meu banco, porque eu sei que eu tenho uma tabela muito grande, eu realizo muitas consultas ao mesmo tempo para o mesmo campo. Então, o índice vai acelerar esse tipo de operação para você garantir lá os requisitos não funcionais, como, por exemplo, performance, né? Tempo de resposta. E aí a gente consegue melhorar esse tipo de coisa fazendo essas outras operações mais do ponto de vista de administração do banco. Então, vamos lá. Esquema relacional. Na verdade, o esquema relacional... Espera aí que eu abri a tela errada aqui. Pronto. É uma forma de você dizer o que você vai ter dentro do seu banco. Então, aqui, ó, eu tenho uma relação no esquema de relação R. Eu estou dizendo que eu tenho uma relação cliente dentro de algo que eu chamei esquema cliente.
Então, um esquema cliente, ele vai representar quais são os atributos que uma relação vai ter. Então, eu vou falar o seguinte, a minha tabela cliente, ela tem uma forma de ser escrita. Essa forma de ser escrita é o esquema cliente que tem esses atributos aqui. Instâncias da relação. E aí, quando você fala que, olha, eu tenho uma relação que tem uma instância, desculpa, que tem um esquema, eu tenho agora que conseguir representar o que eu vou manipular dessa relação. Então, é como se eu falasse assim, agora, quando eu estiver utilizando o sistema de gerenciamento de banco de dados, né, toda relação tem um conjunto de linhas. Ó. Uma linha é representado como um elemento que a gente chama de tupla. E aqui, então, essa instância de relação tem 1, 2, 3, 4 tuplas, tá bom? Que são as coisas que a álgebra relacional vai manipular. Então, é como se eu falasse que eu tenho aqui 4 tuplas dentro de algo que é uma instância da relação cliente. Até aí tudo bem? Acredito que sim, né? Tá ótimo. Então vamos lá. E aí a gente começa a complicar um pouquinho mais. Então, quando a gente fala que eu tenho tuplas, vamos olhar aqui para baixo primeiro, tá? Eu estou falando que literalmente eu vou pensar que aquela tabelinha é algo assim, ó. Abre chaves, primeira tupla, segunda tupla, terceira tupla, quarta tupla, fecha chaves. Isso significa que eu vou ter uma tabela que tem 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3 colunas. Cada tupla dessa vai ter que pertencer, ou melhor, vai ter que expressar o mesmo conjunto de atributos que a relação foi determinada. Se lembra do esquema aqui, ó? O esquema cliente tem um nome, uma rua e uma cidade. Isso significa que todo mundo que estiver dentro da relação R, que a gente chamou de cliente, toda a tupla dentro de cliente, tem que apresentar um nome cliente, uma rua cliente, uma cidade cliente. Além disso, a gente vai ter os domínios de cada atributo da tupla. Então, nesse exemplo aqui, ó, a minha relação é um conjunto de 4 tuplas que tem os atributos nome, acho que é rua e cidade. Aonde o atributo 1, que é o nome, tem o domínio 1, que é esse conjunto de valores aqui. Ó. É um conjunto de caracteres que tem vários dígitos. A rua, que é o atributo 2, tem um conjunto de valores aqui, ó, que as tuplas têm que respeitar. Então, é como se a gente falasse que uma relação é um subconjunto de combinações de todos os domínios que foram expressados. E aí a gente vai saber, né, qual é o número máximo de relações que número máximo de tuplas que essa relação permite. Não significa que a gente vai alcançar esse número máximo, só que a gente consegue contemplar. Beleza até aí, pessoal? Então, a gente está saindo da especificação funcional, que vai ser, né, essa definição de esquema.
a definição de atributos, a definição do domínio de cada atributo, e aí as instâncias vão ser organizadas combinando os valores de atributos. Se o domínio 1 é esse conjunto de valores, eu posso ter uma tupla com Jones, desde que ele esteja combinado com algum dos valores de atributo da rua cliente e ele esteja combinado com algum valor de atributo da cidade cliente. Então, nesse caso, Jones, se eu fixar o nome do cliente, né, vai fazer 3 vezes 3, 9 combinações de tuplas possíveis. Não significa que o meu banco vai armazenar as 9 combinações. Ó. Eu estou dizendo que eu consigo fazer com o valor Jones 9 combinações olhando para esses domínios. Mas nesse caso aqui, o meu banco só tem uma do Jones, uma do Smith, uma do Curry e uma da Lindsay. Ok, pessoal? Essa é a parte que complica um pouquinho mais na hora de vocês entenderem o modelo relacional, porque quando a gente começar a fazer consulta, a gente vai ter que pensar assim. A gente vai ter que pensar que aquela relação é um conjunto de coisas entre parênteses. E são coisas, né, atômicas que a gente vai manipular com operações. E aí, de novo, nunca considere que as suas tuplas têm algum tipo de ordenação na relação. Não existe isso. Toda vez que você for manipular uma relação, você vai considerar que não existe nenhuma ordem entre as colunas. Você até pode expressar na sua consulta uma ordenação, mas você não pode considerar que ela já começa ordenada de forma nenhuma. Beleza. E aí a gente está chegando ao fim de como expressar o modelo relacional. Então, na prática, a gente vai pensar no modelo relacional do jeito que está aqui em cima. Ó. Empregado, tem uma chave primária, tem um nome, tem a categoria funcional, tem o SIC, tem o código. E aqui o departamento tem um código, que é uma chave primária, que é uma chave estrangeira. Por que é legal a gente pensar assim? Porque depois, para traduzir isso em SQL, não é muito difícil. Né? Então, é como se eu falasse o seguinte, olha só. Essa consulta aqui é uma consulta de manipulação, tá bom? A gente vai ver isso lá no final do curso. Eu estou falando o seguinte, pegue o nome da relação empregado, o nome existe? Existe. Do empregado, fazendo um negócio lá, que é uma junção, com a relação departamento, aonde eu quero que você apresente o nome do empregado, que tem um nome de departamento, tipo computação, e o código do departamento que está em empregado vai ser igual ao código de departamento que está no departamento. E o empregado tem a categoria funcional programador. Vou traduzir do front para baixo. Imagina que você juntou todas as linhas, concatenou todas as linhas de empregado em departamento. Aí depois você vai pegando cada linha e vai fazendo essas restrições. Peguei a primeira linha lá. O departamento tem o nome que tem a palavra computação. Então ele é uma dupla candidata ao resultado. Ah, mas o código de empregado dele não é o código de departamento que está em departamento. Joguei fora. Próxima linha. Tem um departamento com o nome computação. Aí, como está concatenado, eu vou ter de novo. Ah, o empregado ponto código de departamento tem o mesmo código do departamento, né, que tem nome computação.
Ah, tem. Então, vou ver a última restrição. E a categoria funcional dele é programador. Vou poder separar essa tupla e apresentar lá no resultado da minha consulta. Mas o que eu vou apresentar? Eu só vou apresentar o nome do empregado, que está no departamento de nome e computação, que tem o mesmo código da chave estrangeira para a chave primária de departamento e que tem a sua categoria funcional com o valor programador. Então, tudo isso a gente vai conseguir ver a partir do modelo relacional. Beleza, galera? Alguma dúvida com relação ao modelo relacional? Nenhuma dúvida? Então, daqui a pouco a gente vai seguir. Hoje já não dá porque já são 11h30, né? Senão eu vou parar no meio do caminho e vocês vão ficar meio confusos. Então, qual é a próxima etapa do nosso curso? A gente fazer o projeto lógico. O que é o projeto lógico? É literalmente a gente mapear do modelo conceitual, né, seja ele R ou ML, mas eu já dei a dica para vocês que o modelo R é muito mais fácil de fazer o projeto lógico para o modelo relacional. E aí isso não tem, né, um procedimento, uma bala de prata única e definitiva. O que a gente tem? A gente tem técnicas que são boas práticas que vocês vão utilizar conforme experimento. Então, é como se eu falasse, olha, né, como é que eu transformo uma generalização de duas entidades em relações? Aí a gente vai poder juntar as duas relações ou criar, né, juntar as duas entidades em uma relação, ou criar uma chave primária em uma das duas relações, ou criar até uma relação intermediária entre elas, o que não é muito habitual de se fazer. E aí a gente vai discutir o que é bom e o que é ruim, tá certo? Isso é o que a gente vai ter como conteúdo para a próxima aula. Beleza? Então é isso, gente. Coloquei no YouTube a aula de modelo conceitual UML, tá certo? Para vocês assistirem, né? Vocês vão ver que eu vou tentar sempre quebrar em vídeos pequenos. Deu, deixa eu ver quantos minutos, acho que foi 43 minutos, né? Então, na prática, essa é um... Opa, abri o Gmail sem querer. Na prática, essa é a tarefa assíncrona que a gente vai fazer, que vai ser pegar o exercício da aula passada, né? Aquele exercício do... Caramba, esqueci o nome aqui. Da cirurgia e representar o modelo ER como o modelo ML. Aí depois eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês aproveitem o modelo conceitual que eu coloquei lá de... Estou tentando achar ele aqui. Pensei que tivesse colocado, vou colocar agora. O modelo, o minimundo, né, da livraria, e que vocês tentassem fazer a modelagem ER e a modelagem UML. Aí eu vou colocar um videozinho para vocês assistirem depois com a solução disso. Tá certo? Para vocês poderem matar dúvidas. Cirurgia plástica, ótimo, Vitor, obrigado. Tá certo? Para vocês, estou com dúvida, vou olhar lá o videozinho de novo. E vou colocando o resto do conteúdo assíncrono para vocês irem trabalhando. Então, é isso, né? Na próxima semana a gente vai continuar como está programado. E aí a gente vai tentar intercalar isso com, pelo menos, atividades práticas para quando a gente chegar lá na parte da avaliação, vocês tenham praticado alguma coisa, eu tenha matado a dúvida de vocês, e aí a gente vai fazer a avaliação. Tudo certo, pessoal?
Combinado, então? Esperando a colega de vocês escrever um negocinho aqui, para ver se há alguma dúvida para todo mundo. Ah, sim, posso sim, sem problema. Vou ver se eu coloco lá pelo menos uma descrição inicial, mas é até bom que fica gravado. Como é que vai ser a avaliação? Vai ser na segunda-feira da última semana do curso, tá bom? Eu vou colocar uma descrição de um mini-mundo, como eu fiz nesses exercícios, vai ser algo bem parecido. E aí eu vou estar na segunda e na terça, né, aqui aguardando vocês para se vocês tiverem alguma dúvida para fazer, até mesmo do conteúdo, não tem problema, eu vou ajudá-los. Eu vou estar também esperando se vocês vão ter alguma dúvida durante a semana para ajudá-los, tá certo? Eu vou pedir para vocês me entregarem isso no dia, deixa eu ver aqui, dia 27, que é o último dia antes da, da data final que eu tenho para lançar no SIGA, tá bom? Só que provavelmente eu vou pedir para vocês entregarem no começo do dia para eu poder ter o dia 27 para corrigir, tá certo? Aí eu vou lançar as notas até o dia 28, que é o prazo final lá do SIGA. Como é que vai ser o trabalho, né, que é a avaliação de vocês? Vai ser em trios, acho que isso eu já tinha falado, né? Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, mas eu acho que já tinha falado. De novo, eu vou dar um mini mundo para vocês fazerem a modelagem conceitual, e aí vai ser tanto ER quanto ML, e fazer o projeto lógico lá, que vai ser a representação desses modelos no modelo relacional, tá certo? SQL eu vou dar como conteúdo, mas eu não vou cobrar na avaliação para não ficar muito grande, tá certo? Mas o conteúdo vai estar lá. A gente vai ter aulinha de SQL, a gente vai fazer exercício de SQL, atividades assíncronas provavelmente, né? O conteúdo vai ser dado, mas eu não vou colocar isso na avaliação. Porque se vocês forem pensar que a disciplina de projeto de banco de dados, ela tem que ensinar tanto o SQL quanto a modelagem, né, é muito mais importante que eu avalie vocês do ponto de vista de o que é o modelo R, o que é o modelo ML, o modelo relacional. A partir disso, vocês conseguem fazer a SQL, né? SQL é uma coisa que a gente pratica muito para aprender. Então, vocês vão praticando. Agora, se a gente não conseguir aprender direito a fazer o projeto lógico, não tem prática de SQL que salve o teu banco de dados, né? Vocês vão ver que a normalização é super importante. E aí vocês vão ver que, às vezes, o pessoal ignora um pouco a normalização e isso pode causar um problema sério no banco, né? Beleza, pessoal? Consegui expressar para vocês como é que vai ser a avaliação? Então tá certo. Vocês já podem se organizar em trios, tá? Eu só vou pedir para vocês esperarem um pouquinho para me passar, que eu provavelmente vou fazer uma planilhazinha no Google lá. Aí vocês já colocam os nomes lá, porque se vocês ficarem me passando por e-mail, eu tenho que abrir o e-mail, colocar, e aí já aconteceu de eu, por exemplo, esquecer ou passar algum e-mail despercebido. Aí fica mais fácil vocês já preencherem as planilhas lá para mim, né? E aí a gente começa a trabalhar sem que eu cometa nenhuma gafe de copiei errado no e-mail, como já aconteceu, colega de vocês com o mesmo nome, sobrenome diferente, eu acabei escrevendo eles em grupos errados e aí vai, né?
Uma nota para o trio, tá? Não vamos complicar, não. Uma nota para o trio. Beleza, gente. Mais alguma dúvida? Acredito que não, né? Eu estou perguntando porque eu vou parar de gravar a aula aqui, e aí, como essas dúvidas eu sei que alguém que não está presente pode ter, vai estar lá gravado na aula, né? Então, beleza, pessoal. Eu já encerrei por hoje a aula de hoje. Vou colocar lá agora o vídeo da aula de hoje e os slides da aula de hoje, tá bom? Vou colocar também o minimundo que eu falei para vocês exercitarem assincronamente. Ah, não, eu coloquei, perdão, eu coloquei sim. Vocês vão ver que no SIGA A, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu trocar a tela aqui. Deixa eu interromper a gravação que isso não vai gravar.